Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Litópico. Isso é o blog Santo Nome, você, pai, mãe, curioso de educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vocês que nos acompanham de longa data aí, muito obrigado pela sua confiança, viu? Você que acompanha a gente desde a época do Yahoo, você que acompanha pelo blog, pelo YouTube, sem palavras, grato pela confiança de todos vocês e sem deixar de mencionarmos a comunidade que nós gostamos tanto, que é a comunidade do Yahoo Respostas. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Respostas e gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emanuel. Papai te ama de montão. Hoje é dia 30, né? Dia 30 de setembro de 2020. Último dia do mês, amanhã já começa outubro, né? Vamos chegar no mês 10 e gostaria de dar um lembrete aqui para vocês aqui, né? Eu vou estar sorteando aqui dois livros aqui, ó. Fun Science, Fun Science, tá vendo aqui, ó? A Ciência Divertida de Charlie McDonald, um guia para entender a vida, o universo e por que a ciência é tão incrível. Que para você que lida com os anos iniciais, né, com os anos finais do Fundamental 1, aqui tem assuntos muito interessantes, até mesmo para o ensino médio. Né, para a criançada vai adorar esse livro aqui. Para você, professor, vai ter várias bases para você planejar sua aula de ciência para as crianças, para a garotada. Vou mandar aqui, ó, vou fazer um sorteio, vou marcar uma data aqui, vou fazer um sorteio e vou enviar para quem for sorteado, ele ou ela, esses dois livros. O outro livro, esse livro aqui, já comentei alguma época aí, quando chegássemos a 10 mil inscritos, chegamos a 10 mil inscritos, passamos 10 mil inscritos, estamos chegando a 12 mil inscritos, muito obrigado pela confiança. O outro livro é esse aqui, ó. Esse aqui é da editora do Senac. Esse outro livro aqui também é da editora Senac. Né? Educação financeira, aqui está, né? Como planejar, consumir, poupar e investir. Laura Coutinho, Heloísa Padilha e Carlos Klimek. Então, você que for sorteado, tanto você ou ela, ele ou ela, eu vou enviar para vocês aí sem custos nenhum, né? Isso é um jeito de a gente presentear a quem acompanha nosso trabalho aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigado pela confiança mesmo de todos vocês. Dito isso aí, eu gostaria de estar comentando aqui agora uma palavra, e essa palavra tem vários significados aí, vamos dizer assim, mas a gente vai tomar um pouco d'água. A gente vai tentar usar o dicionário de filosofia da educação e através dele comentarmos em cima. A palavra educação, né? O termo educação, segundo esse livro aqui, ó, o Dicionário de Filosofia da Educação de Christopher Wink e John Gingell, editora Contexto, né, diz o seguinte nesse verbete: o termo educação pode ser derivado de uma ou de outra palavra do latim, ou talvez das duas. Educere, que significa conduzir, ou treinar, e educare, que significa treinar ou nutrir, alimentar. Mesmo que a origem da palavra não tenha importância alguma para qualquer debate moderno a respeito da educação, parece bastante apropriado e sintomático que um conceito que se presta às definições persuasivas, ou seja, definições que se imiscuem clandestinamente em significados preferidos sobre a aparência de análise objetiva, tenha uma origem ambígua e incerta. Certo? Então, os autores, nesse livro aqui, eles dão para essa palavra, para explicar essa palavra, comentar essa palavra no dicionário de filosofia da educação, eles usam uma, duas, três, quatro páginas praticamente para discorrer sobre educação. E o termo educação, nos dias atuais, fazendo algumas ressalvas com alguns grupos aí dentro da internet e outros movimentos, que são pequenos, mas conseguem fazer um debate mais acertado no nosso entendimento,
dentro da academia, dentro das faculdades de educação, né? Dentro das academias de filosofia, enfim, esse tema educação e o seu significado prático aí, vamos dizer assim, no contexto atual, está meio desfocado dos reais objetivos, né? Eu já apresentei para vocês aqui um livro, o Paideia, a formação do homem grego, né? E já falei, comentei alguma vez sobre o trivium e depois comentamos sobre o quadrivium. Então, a educação, nos termos de hoje, é mais o mundo do ensino do que o mundo da educação. É ambíguo isso, mas é isso aí. Por quê? Veja, nós estamos treinando pessoas para terem uma posição social. Certo? Você é treinado para ser um cozinheiro, um engenheiro, um pedreiro, um professor. Professor, vamos pôr em umas aspas aí, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Porque não dá para categorizar como uma profissão, né? Vamos falar sério, né? É um outro nível aí, mas infelizmente caiu nesse balaio de gato aí. Então, cabe a você, meu amigo e minha amiga, que faz um curso de licenciatura, qualquer que seja ele, não importa se é R2, se é segunda licenciatura, se é formação pedagógica, que é tudo a mesma coisa, né? Se você fez em 4 anos, 3 anos, 5 anos, enfim. Se você já fez há muito tempo ou fez atualmente, não importa. Você que fez licenciatura, né? E você que fez pedagogia, tem uma disciplina que tem o nome de teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento é uma coisa, conhecimento uma outra, sapiência já é uma outra questão, tá certo? E o que acontece? De algum modo, Raymond Aron, lá no passado, não muito distante, na década de 50, já nos alertava no seu livro O Ópio dos Intelectuais, que essa maneira de ver o mundo, né, romantizada numa utopia, né, típicas do socialismo e comunismo, criaram o quê? Uma pessoa está numa faculdade, faz um curso para trabalhar como numa repartição, para fazer coisas seriadas. Ele tem um grau superior, mas está tudo seriado. Hoje em dia está tudo seriado, meus amigos. Tudo seriado. Eu lembro quando eu fiz caldeiraria no Senai, em 1983, né? Estudei no Senai da Mariano Ferraz, da Vila Leopoldina. E depois fiz matrícula no Senai de Osasco, onde fiquei 2 anos lá estudando caldeiraria. A gente estudava o dia inteiro e fazia supletivo também, né? O que acontece? O que a gente fazia? O caldeireiro, naquela época, na década de 80, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer o traçado da chapa, entender a bitola da chapa, o tipo de carbono que vai na chapa, que o ferro ele vai endurecer ou amolecer conforme o grau de carbono que você põe no ferro. Tá certo? E o Senai é uma escola que, nesse sentido, fala sério, que maravilha. Então a gente fazia aula de química e entendia por que era importante saber a química. Temperar a peça, você dava calor no material, no metal, depois resfriava o material bruscamente e ele adquiria uma dureza maior, uma ductibilidade também. E depois você dava um outro calor para quebrar a têmpera. Ele tem que ficar duro, mas não pode ficar duro que você fique duro e trinque, tá certo? É muito interessante isso. Então, você tinha que aprender a traçar, temperar, mexer com maçarico, cortar com maçarico, soldar com maçarico, soldar com solda elétrica, enfim, fazer isso, cortar com a guilhotina, mexer com a calandra, mexer com frango, mexer com tudo isso aí. Na década de 90, mudou um pouco. E chegamos nos anos 2000, aí mudou de vez. O que aconteceu? Chegou a tal ISO 9000. O ISO 9000 exigiu-se que todo trabalhador operário, chão de fábrica, comumente chamado por nós, né, chão de fábrica, né, tivesse que ter o ensino médio completo.
né? Então, o ensino médio completo nada mais é, o professor José Molinarci, que Deus o tenha, ele diz o seguinte, numa aula que ele fala sobre o trivial. É uma maneira que o departamento pessoal tem de eliminar candidatos, porque senão ia vir um monte. Então quem não tem, sai fora. Uma vez aconteceu isso na Osasco, estava em Osasco, né? Procurando emprego na Damas, né? Uma empresa que tem lá, que tinha em Osasco, nem sei se tem ainda a Damas. Aí chegamos lá no RH, 50 pessoas mais ou menos. Aí a chefe do RH chegou o seguinte, falou assim, ó, levante a mão quem não tem o ensino médio. Um monte de gente levantou a mão. Vocês estão dispensados. Mas ela não olhou nossa qualificação profissional para aquele cargo em questão. Certo? Enfim, então a pessoa foi escolhida. Então a educação, hoje, é mais o mundo do ensino do que a educação, vamos dizer assim. E voltando lá para o Senai, o que acontece? Nos anos 2000, acabou. O caldeireiro já não era mais o caldeireiro que fazia tudo. Ele fazia parte de uma seriação. O curso do Senai, que era de 2 anos, passou a ser de 3 meses. Por quê? O caldeireiro não precisava mais saber todas aquelas coisas que nós aprendíamos antes. Não precisava mais. Aqueles 2 anos de curso o dia inteiro, todos os dias, durante 2 anos, não precisava mais. Em 3 meses, no curso noturno, para aquela questão específica, você teria que ser o montador caldeireiro. Então você tem a seriação. Você é mais uma peça, só uma peça ali, certo? Então você barateia a mão de obra e a qualificação não é tão importante, mas o seu nível de ensino é para a seleção. Não a sua qualificação, mas a sua diplomação, a sua certificação é importante. Então, entender essa questão de educação, né? Pôr para fora também, né? Ex docere, pôr para fora, tá certo? Essa questão ficou pelo caminho, meus amigos. E você que faz um curso de licenciatura, aí não importa qual seja, tá? Ou pedagogia, a filosofia da educação, nós falamos sobre a teoria do conhecimento e tal, mas a teoria do conhecimento você vai analisar o conhecimento, mas cabe ao filósofo da educação, que é o licenciado também, pode ser, por que não? E também o pedagogo pode ser, por que não? O pedagogo mais ainda, a responsabilidade. Os cursos de licenciatura, infelizmente, os cursos de pedagogia, estão muito aquém do propósito para que eles foram feitos. Tá certo? Então, o que acontece? Você tem aí um dilema. Por quê? O filósofo da educação ele tem que ver o que está acontecendo. O que já aconteceu no passado. Aí vai entrar o quê? História da educação. Não tem como. Vai entrar a história da educação. Se você não tiver bons livros de história da educação, de autores que são comprometidos com a verdade, que não tentam te jogar ideologias, e fazem lá tão somente os reportes do que aconteceu, os recortes do que aconteceu na época, honestamente, até chegarmos nos dias atuais, aí sim você vai ter um entendimento do passado para comparar com o atual. Tá certo? E ver para que esse caminho vai. Então, esse ano de 2020, quem perdeu? Nossas crianças brasileiras, nossos jovens e adolescentes perderam. Por quê? Foi um ano que não se teve educação de verdade, vamos dizer assim. Foi uma enrolação muito grande, me engana que eu gosto muito grande, tá certo? E não tem como voltar a isso, porque a criança, entenda você pai, entenda você mãe, existe a plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? A criança, ela tem um tempo. Ela tem um organismo receptivo para novas informações. Se você não aproveitar isso, no outro ano vai diminuindo essa plasticidade neuronal. Então, como que vai recuperar isso? Não recupera. Quem vai pagar essa conta? Então, você que é professor, você que é estudioso da educação, todos os licenciados, incluindo os pedagogos, temos que nos debruçar sobre isso. Você fez algum vídeo, algum comentário no Facebook, no Twitter sobre isso? É da sua área? É. O que você comentou sobre isso? A plasticidade neuronal. Quem vai pagar essa conta? Desse lapso aí. Quem vai pagar essa conta?
Quem vai pagar essa conta de bares abertos e as escolas fechadas? Quem vai pagar essa conta? Então, nós temos que usar a educação. E sem educação, vamos ser enganados. Voltando aí à questão do Senai, então, você vê que o caldeireiro agora é o montador. Estou trazendo esse recorte aqui para vocês pensarem aí. Então, não preciso mais ensinar o cara a mexer com a calandra, não preciso mais ensinar o cara a mexer com isso, com aquilo, tá certo? Certo? Porque cada um tem um maçariqueiro, tem um soldador, tem um calandrista, tem um guilhotineiro, operador de guilhotina, tem um dobrador, operador de dobradeira, né? Tem um soldador TIG, tem um furador radial, só mexe. Então, você não precisa mais fazer essas coisas que eu citei. Cada um tem essa função já. Então você diminui, você maximiza o processo de operação, operacionalização do processo de produção daquele material, barateia o custo da mão de obra e cada um faz uma parte daquele mecanismo, daquela estrutura, tá certo? Então, nessas empresas grandes, era assim. E boa parte delas são assim. Mas o que acontece? Uma vez eu trabalhei numa empresa, na Casa Verde, em São Paulo, perto da Barra Funda. A Barra Funda não, né? Do outro lado, né? Eu descia na Barra Funda, ia até a Casa Verde na caminhada, né, tal. Já matava uma condução, né? Porque para economizar, né? E lá na Palley, fazia fornos industriais, eu era caldeireiro na época. Né? Isso aí foi nos anos 2001, 2000 mais ou menos, tá? E o que acontece? Nessa empresa não tinha seriação. Eu tinha que dobrar, eu tinha que calandrar, eu tinha que soldar, eu tinha que furar, eu tinha que ler o desenho, né? Então você tinha que fazer tudo. Então aquele profissional que só aprendeu uma parte do processo não conseguia fazer aquilo que eu estava fazendo. Deu para entender? A educação é a mesma coisa. Existem coisas que você tem que aprender que estão além da educação. E quando você vê o paideia de Ager, né? Paideia, a formação do homem grego, quando você vê o trivium, o quadrivium, né? As artes liberais, é isso, esse resgate ao que é entender o que é educação. E as artes liberais começam com o trivium. Mas por que com o trivium? Você vai se aprimorar 7 anos lá, vai ficar sua vida 7 anos na gramática, na literatura. Mas por que esse pessoal do passado achava importante a literatura e a gramática? Eu te pergunto, qualquer profissional de qualquer área, pode ser engenharia, medicina, qualquer um que você escolher, escolhe qualquer um aí, vai ter que aprender através de livros, através da escrita, vai ter que ler artigos. Se ele não tem um domínio pleno da língua materna, vai ter um lapso aí, vai ter uma perda. Compreendeu a questão? Então a qualidade dos engenheiros fica comprometida, a qualidade dos futuros professores fica comprometida, a qualidade dos futuros advogados fica comprometida. Sabe que é difícil entender um negócio desse? Então você, meu amigo, minha amiga, que acompanha esse canal, aprimore-se você mesmo nas artes liberais aí, vamos dizer assim, na gramática aí. Não importa quem você seja, qual profissão você seja, você não precisa ganhar um diploma para isso aí, tá certo? Você, quanto mais você entende essa questão do que nós estamos passando aqui para você, da importância de ser educado realmente nas artes liberais, que é muito além do mundo do ensino, onde eu falei, quando nós temos aí uma separação entre, vamos dizer, você cria uma elite e você cria nichos aí, tá certo? Então você cria clã, certo? Advogado, não sei o que, então você vai separando as pessoas, tá certo? Então, só isso aí não quer dizer educação, tá certo? É disso que nós estamos falando aqui. Né? Então, nós vemos que os nossos estudantes estão aí sofrendo nas universidades, porque a pessoa está analfabeto funcional, ao prejuízo aí de não entender as artes liberais. Então nós temos que repensar aí, você que faz pedagogia, licenciatura, você que já é professor, professora aí e tal, nós temos que pensar seriamente nessa questão, tá certo? Essa educação
e realmente saímos dessa questão do treinamento tão somente e partimos para esse mundo aí da aprendizagem, que é a mudança de comportamento. Se a pessoa está falhando na gramática, se a pessoa está errando na gramática, Claudino Piletti, no seu livro Didática Geral, ele nos diz o quê? Que se não há mudança de comportamento, não ocorreu aprendizagem. Então, nós estamos tendo aí um mundo do ensino, as pessoas estão sendo adestradas para fazer exames. Mas isso aí é um grande engodo. Por que é um engodo? A pessoa faz um exame, né, ela se prepara para uma prova. Tem alunos que só estudam por um dia, fazem a prova bem, mas no outro dia nem lembram o que fizeram, tá certo? Então, não dá para você confiar muito, certo? Então, nós temos aí questões conceituais, atitudinais, certo? E comportamentais dentro da esfera da educação. Nós não podemos nos alejar disso, tá certo? Então, os rumos que a educação brasileira está tomando, está tomando esse ano de 2020, é preocupante. Nossas crianças, nossos alunos perderam. E quem vai pagar essa conta aí? Né? E educação não é só treinamento, não é só um adestramento, é uma condição que a pessoa ela consegue trabalhar com as faculdades superiores da mente. Certo? Uma pessoa que consegue descrever o que ela está observando, ela observa e consegue descrever com primor o que está observando, ela vai deixar um legado. O orador da faculdade, eu lembro que eu iria ser o orador da turma, né? Eu tinha uma amiga, a Glória, a Glorinha, um beijão pra você, viu, Glorinha? É. E ela queria, o sonho da vida dela era ser oradora, era o sonho, ela queria. Mas nossos amigos da faculdade, minhas amigas, né? A maior parte eram as mulheres, né? Me escolheram, né? Eu sabia que ela queria ser. Eu cheguei nela, Glorinha, pode se preparar o seu discurso lá, pode orar. Eu deixei ela fazer esse discurso, ela ficou muito emocionada, certo? Então, meus amigos, foi muito importante o curso de pedagogia para mim, mas o convívio com essas pessoas que fizeram o curso comigo agregaram muito valor a mim mesmo. As leituras que foram feitas, as indicações de leitura de professores honestos que ainda existem por aí, né, que indicam boa literatura para a gente poder se aprimorar. Sem isso não tem jeito, meus amigos. Nós temos aqui no Brasil uma pandemia, entre aspas, e eu temo que desde janeiro eu venho alertando. Né, só para encerrarmos isso aqui, ó. Lá na frente a gente vai ver que a gente foi bem enganado, hein? O vírus é real, mas a letalidade que ele tem não é o que eles estão propagando. Estão fazendo uma propaganda de um Moby Dick, né? E o resultado aí, estão querendo fazer a segunda onda do lockdown. Para finalizar, estava no supermercado, né? Saí do trabalho. O senhor José me deu uma carona, né? Sempre dando uma carona, então eu estou junto com ele, né? Parei no Paulistão, fui fazer lá uma comprinha lá, uma básica, coisa besta, né? E na fila do supermercado, naquele distanciamento, conversando com a senhora lá, tal, sobre a máscara, que a máscara não sei o quê, tal. Eu falei para a senhora, a máscara, ela não protege 100%. Mas tem que usar, lógico que tem que usar. Você vai usar, lógico, está no ambiente fechado, mas aqui no mercado tem que usar, é obrigação, senão você vai ser multado e vai ser retirado do supermercado. Mas não dá para confiar só na máscara. E um senhor atrás de mim, ouvindo a conversa, falou assim, ó, eu peguei Covid. Eu falei, caramba, né, meu? E o senhor tomou cloroquina? Que o senhor tomou? O que o senhor fez? Não fiz nada, fiquei em casa, tranquilo, passou, e eu usava máscara direto. Então, a pessoa usava máscara. Usou máscara e pegou o Covid, vai saber o que aconteceu. Então, né? E, futuramente, quando você busca educação, quando você busca os dados, quando você tenta analisar as questões, o tratamento da informação, que você vai ter
essa disciplina, aí você que faz licenciatura, você que faz pedagogia, tratamento da informação, ao tratar as informações, buscar as informações, colher os dados e ver, analisar os dados friamente, você vai assim, pô, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada aí. As crianças não são fatores de transmissão do vírus. As crianças não são no grupo de risco. Eles querem vacinar todo mundo. Não, primeiramente tem que vacinar os mais idosos, que são mais suscetíveis a alguma coisa. Sempre é de lá para o mais jovem. Estão fazendo tudo ao contrário. Cuidado, abre o seu olho, busque por a sua educação você mesmo. Não dependa só da faculdade, ou da escola, do que quer que seja. Vai você mesmo buscar, porque tem canais no YouTube aí, ou em outros meios, blog, que pode te ajudar nisso. Nós temos que buscar nossa autoeducação por nós mesmos, para não sermos enganados e virarmos tão somente massa de manobra. E o que vai acontecer? Quando você se depara com uma questão, por exemplo, X, você não consegue entender. E quando você tem profundidade, você consegue enxergar mais longe. E você se torna uma pessoa chata. E você se torna uma pessoa que vai viver a solidão. E, infelizmente parece que é isso. Né? Você vai viver a solidão. Citando Machado de Assis, né? Por exemplo, Machado de Assis, um dos nossos grandes, um dos maiores, hein? Vamos falar sério, hein? Machado de Assis, dentro da língua portuguesa, dos países que falam língua portuguesa, aí é um dos grandes, né? Ele nasceu aonde? Ele viveu aonde? Afro-brasileiro, vamos dizer assim. E ele conseguia descrever com primor o que acontecia na época dele. Tá certo? Ele se apossou da literatura, da gramática, da retórica, da lógica, dos argumentos. Tá certo? Ele se aprimorou disso. Como que ele fez isso? É o trívio aí. Por que esse pessoal das artes liberais começavam com a gramática ali? Sem que você entenda isso aí, né, você não vai entender. Então a autoeducação você tem que fazer por você mesmo. Não acredite só no que essa sociedade aí está apresentando para você. Muito obrigado até aqui. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.